que eu planejo ser pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Sou o que eu quero ser, eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Eu sou o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Meu coração te pertence, meu coração te pertence. Meu coração te pertence, meu coração te pertence. Oh, oh. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Boa noite para vocês que estão aí, né? Como de costume aí, abençoe a vida do seu irmão do lado. Gostaria de compartilhar aqui dois versículos com os irmãos, amém? Tá lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 27. E sucedeu quando Acabe ouviu aquelas palavras, que ele rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre a sua carne, e jejuou, e se deitou em pano de saco e seguiu brandamente. A palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: Vês como Acabe se humilhou diante de mim, como ele se humilha diante de mim, não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias de seus filhos tirarei o mal sobre a sua casa. Amém? Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que o rei Acabe, ele foi um rei mau. O rei Acabe, ele fez muitas coisas que desagradaram ao Senhor. Mas diz a palavra que quando o profeta foi ali liberar aquelas palavras sobre a casa dele, ele se humilhou, ele jejuou, ele vestiu panos de saco, e o Senhor falou que não ia trazer toda aquela condenação sobre a casa de Acabe enquanto ele vivesse. Então Deus ali, ele não trouxe no tempo de Acabe, ele só trouxe quando Acabe morreu. E o que é interessante no texto é que Acabe, ele se humilhou, Acabe, ele jejuou, ele vestiu pano de saco. E nesses dias a palavra que o nosso Pai tem dito aqui é que é tempo de nos humilhar, é tempo de nós orarmos, é tempo de jejuarmos, é tempo de buscar a face do Senhor, amém? Então eu queria com você aqui orar e iniciar este culto, e que você possa abrir o seu coração, amém?
Senhor, Deus e Pai, Jesus, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela Tua presença, pela Tua glória, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Pai, de cultuar a Ti, de ouvir a Tua voz, Pai, de ouvir as canções, de ouvir uma palavra, mesmo através, Pai, deste culto online, Pai. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, ministra aos nossos corações, Pai. Ministra, Deus, o nosso espírito, Pai. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, dar espaço para que nós possamos ser tratados por Ti em meio à Tua presença, à Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a Ti e só a Ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a Ti
e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence. Vem e toma o teu lugar aqui, Jesus. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Vem e toma o teu lugar aqui, Rei dos Reis, Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos, Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Oh, vem e toma o teu lugar aqui.
toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Shalom, paz do Senhor Jesus, queridos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua parentela. Os céus e a terra estão se alinhando dentro de um propósito do Senhor, amém? Eu tenho alguns recados para você que é da casa e está nos acompanhando. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Nós estaremos aqui de plantão às 10 horas da manhã até o meio-dia. Para você que pode se locomover até a igreja, venha. Nós estamos deixando aí por 2 horas um tempo aberto para que não haja aglomerações de pessoas, né? Você que faz parte do grupo de risco, por favor, não saia da sua casa. Nós temos que manter os devidos cuidados, nós temos que nos precaver. Amém? Então, repetindo mais uma vez para que você entenda, se você faz parte do grupo de risco, não saia da sua casa. Por outro lado, se você também entende que não deve sair da sua casa, você fala, não, eu não acho uma boa ideia, não vou. A direção para você é que você tome a Santa Ceia na sua casa mesmo, desde que você não esteja sozinho. Compartilhe a ceia do Senhor com a sua família, com as pessoas que estiverem próximas a você. Dentro disso você pode se basear em 1 Coríntios, versículo 11, a partir do capítulo 11, a partir do versículo 17. O importante é que você não deixe de ceiar, amém? Não deixe de se fazer participante. Então nós estaremos aqui de plantão das 10 horas da manhã até o meio-dia. A partir desse horário, a partir de meio-dia, não estamos mais atendendo, não vamos mais ministrar a ceia. E também não precisa vir todo mundo às 10 horas, e também não precisa vir todo mundo ao meio-dia. Temos 2 horas, queridos, para que não precise que fique muitas pessoas aglomeradas, amém? O segundo recado é ainda frisar a questão e a importância da doação de alimentos. Nós temos aí algumas famílias que estão sendo abençoadas. Tem pessoas que estão com um coração extremamente abençoador. As pessoas estão dando, né? As pessoas estão abençoando, e glória a Deus por isso. Seja você também um abençoador. Quando você for no mercado, compre um arroz a mais, compre um pacote de biscoito a mais, sabe? Compre um feijão a mais, compre algumas coisas.
E aí você fica se perguntando, mas como que eu posso entrar em contato com vocês? Eu vou passar um telefone, que é o WhatsApp da igreja. Envie a sua mensagem, número 99263-9998. O pessoal que está assistindo aí, ó, e puder enviar o telefone, por favor. Tony, você está online aí? Envie aí, por favor, o telefone, então, 99263-9998. Nesse telefone você pode entrar em contato com a igreja. Eu vou repetir mais uma vez, para que você possa falar assim, olha, eu quero abençoar também, eu tenho aqui algum quilo de alimento, né? Pode mandar um WhatsApp para essa pessoa. O telefone é 99263-9998. Amém? Glória a Deus. É interessante que há 2-3 meses atrás me questionaram e falaram assim, Anderson, aonde que está na Bíblia que as pessoas iriam ficar pregando através da internet? E aí eu falei, né, cara, onde a palavra de Deus for pregada, para mim está valendo, independente de qual que é a ferramenta, de como estão fazendo isso, o importante é que a palavra seja pregada. Provavelmente essa pessoa que perguntou, ela nem ministra na igreja, ela nem ministra num aplicativo nenhum, é só um crítico. Mas esses dias nós nos sentimos obrigados, a maioria das igrejas, a ministrar através de algum aplicativo, ou através de alguma plataforma online. E glória a Deus, nós queremos aqui testemunhar e dar as boas-vindas ainda à distância, mas em breve pessoalmente nós vamos poder abraçar. Tem uma família que está se chegando a nós, a família do Éder, né? Eles estão se chegando a nós, eles conheceram aí através do culto online. Deus abençoe sua vida, querido, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Infelizmente nós não estamos podendo te dar um abraço, um beijo, como é de costume aqui da casa. Nós temos muito costume de se abraçar, se beijar, nós somos bastante carinhosos. Infelizmente hoje não podemos fazer isso, mas em breve, muito em breve, nós estaremos pessoalmente e nós vamos te apresentar para toda a igreja, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, Jesus. Vamos orar um minutinho, amém? Fecha os teus olhos. Senhor, eu te agradeço pelo teu amor, pelo teu cuidado. Papai, que o Senhor possa estar agora, meu Pai, tirando toda a vaidade, todo o ego, todo o orgulho, toda a prepotência, Senhor, toda a obstinação de nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, usa a minha vida, meu Pai. Usa a minha boca, Senhor. Fala através de mim, Senhor. Não permita que eu seja levado pelas minhas emoções e tome a frente da tua palavra. Jesus, cuida do meu coração, cuida dos meus pensamentos. Nesse momento que eu possa ser apenas o canal, Senhor. Que eu possa não desvirtuar, Senhor, da tua palavra. Então, Senhor, usa a minha vida. Eu me coloco na tua presença e aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Nós entendemos que no decorrer da vida nós aprendemos que nós temos muitos direitos. Nós temos direitos de ser feliz, temos direitos de não passar fome, temos direitos de ser pessoas contentes, temos os direitos de receber carinho, de receber atenção, temos direito de ter uma vida digna, temos o direito de viver de maneira honrosa. Nós temos muitos direitos dentro dos nossos pensamentos. E de fato temos direitos. Só que muitas das vezes nós esquecemos que para que nós tenhamos alguns direitos, nós precisamos entender que para ter direito a alguma coisa, nós temos deveres. Não é? Se nós fazemos uma análise bem breve, é como um filho. Quando o filho ele nasce, ele tem deveres a cumprir com a sua família. Do mesmo jeito que os seus pais têm deveres a cumprir com os seus filhos. E quando ambos, ou um dos dois lados, acaba falhando em seus deveres, automaticamente, mesmo não querendo, eles acabam perdendo os seus direitos. Nós vemos aí muitos pais que reclamam dos seus filhos.
Nós temos pais que reclamam que os filhos não dão atenção, que os filhos não honram, que os filhos não os amam, que os filhos não conversam, que os filhos não se comunicam, não são sinceros, que os filhos escondem coisas. Mas aí, se nós fizermos uma análise na vida dessa pessoa, nós vemos que foram pais que abandonaram os seus filhos, não deram os devidos cuidados. São pessoas que provavelmente não conseguiram se achegar aos seus filhos. Mas eu estou falando de filhos, só que também existe pro outro lado. Tem filhos que reclamam dos seus pais. Tem filhos que falam: meu pai não me ama, meu pai não me trata bem, minha mãe me abandona, minha mãe não conversa comigo, minha mãe não me aconselha, eu me sinto abandonado ou abandonada. Só que se nós estudarmos e analisarmos também a história dessas pessoas, muitas das vezes são pessoas que não honraram os seus pais, são pessoas que não valorizaram o seu cuidado. Infelizmente nós vemos aí situações de pais que acabam morrendo e seus filhos carregam um peso durante a sua vida, porque fala: mas enquanto meu pai e minha mãe estavam vivos, eu não fiz. Enquanto meu pai e minha mãe estavam vivos, eu não honrei, eu não amei, eu não cuidei. E às vezes também acontece no que tange aos pais, né? Nós agora estamos tendo bastante tempo, nós estamos podendo ficar bastante em casa, então estão podendo brincar com seus filhos. Mas até uns 2, 3 meses atrás, a maioria das pessoas reclamavam. Os filhos viviam no celular, não havia uma comunicação, os pais não se importavam muito, porque os pais estavam muito ocupados. Os pais estavam tão preocupados em conseguir um sustento para sua família, que acabavam esquecendo dos seus filhos. E aí depois o pai não sabia como adquirir os seus direitos de pai, porque o filho não sabia corresponder. E com Deus é a mesma coisa. O Senhor, quando Ele instituiu o mundo, primeiro Ele mostrou para Adão: Adão, você terá deveres. Adão, você vai dominar sobre todos os animais, você vai cuidar de tudo isso aqui. Adão, não chegue perto daquela árvore. Tinha algumas instruções. Adão tinha algumas coisas que ele precisava fazer. E quando Adão e Eva, eles pararam de cumprir o dever estabelecido por Deus, eles perderam o seu direito. Eles foram expulsos do jardim do Éden. O jardim era deles. Deus criou e deu para eles. Falou assim: ó, cuida, viva aí, fiquem à vontade. E agora nós estamos lutando para conseguir reconquistar, para conseguir: Senhor, então me leve para morar contigo. Porque Adão perdeu. E ele não podia questionar, ele não podia reclamar: mas Senhor, eu tenho direito, o Senhor me prometeu. Aí ele falou assim: de fato, eu te prometi, eu te entreguei, porém você não cumpriu os seus deveres. Temos que estar com nossos corações sinceros e atentos nesses dias, queridos. Se você analisar as últimas ministrações aqui nessa casa, não foge do que eu estou falando hoje. O Senhor, Ele está tratando em você um caráter digno. O Senhor está te moldando, Ele está te transformando em uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa mais justa. Só que você precisa ouvir a voz do Senhor. Apocalipse nos ensina em todas as cartas à igreja que tudo estava no ouvir. Ouça o que o Espírito diz a você. E aí nós vemos que uma das palavras aqui, domingo passado, foi sobre não se distraia. Não se distrai, porque se você se distrair, você vai perder o seu direito. Porque se você se distrair, você vai deixar de fazer aquilo que você deve fazer, e vai fazer o que você não deve fazer. E aí nós continuamos, e aí nós tivemos a palavra de que faça uma faxina dentro de você, limpe a sua casa espiritual. Então nós continuamos, e aí o Eric veio e ministrou sobre murmuração. O Senhor, Ele está tirando muita sujeira, o Senhor está tirando muita coisa dentro do seu coração. O Espírito Santo de Deus está falando o tempo todo com você, só que se você não estiver atento, você vai perder, você não vai conseguir executar os devidos deveres que o Senhor está te dando. Você conseguiu analisar um detalhe da ministração do Eric? Quando eles reclamaram 40 dias, equivaleu a 40 anos,
Porque o Senhor prometeu para eles, falou assim, ó, eu vou tirar vocês do Egito e vou te mandar, levar vocês a uma terra que manda leite e mel. Ele falou assim, ó, eu vou te dar essa terra por direito, ok? Eu vou te dar, mas você tem um dever. Siga de maneira honrosa, siga de maneira respeitosa, siga servindo a Deus. Tanto é que se você olhar, quando Moisés pedia para Faraó, deixe que eu tire o povo para ir no Egito adorar, para ir no deserto adorar. E aí quando o povo estava adorando ao Senhor, eles já começaram a perder o seu estilo de vida de adoração. E aí quando eles começaram a sair do foco, onde eles já não estavam mais cumprindo o seu dever, eles perderam o direito. Toda aquela geração se perdeu. Toda. Até que o Senhor colocou apenas 2 homens, Josué e Calebe, os únicos que entraram na terra prometida. Nem mesmo Moisés entrou. Por que Moisés não entrou? Porque Moisés perdeu o seu direito. Deus deu um comando para Moisés e ele fez o contrário, ele fez de um jeitinho mais bravo. E aí ele quebrou, ele bateu na pedra e ali Deus falou assim, ó, você tirou a minha glória, você zoou, não deu certo. Perdeu o seu direito. Não perca o seu direito. Abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis 18. Aleluias. A partir do versículo 1, eu vou ler contigo, diz o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou-se ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Por enquanto só até aí. Nós vemos aqui na palavra de Deus o próprio Deus e mais 2 pessoas foram até Abraão. E aí você começa a fazer uma análise, porque Abraão, quando viu, ele correu e logo passou a servir, e logo passou a dar as coisas para ele, logo passou a lavar os pés dele, a tentar dar um conforto, um descanso. Ele começou a servir, só que sabe o que era interessante? Nesse encontro, Deus não estava ali para testar Abraão. Abraão já era um cara testado, já era um cara aprovado. Abraão, ele já tinha sido aprovado por Deus, ele já tinha conquistado o seu direito. Ele viveu muitas coisas antes disso. Um dia Deus prometeu para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão simplesmente obedeceu e foi. Então veja bem, o Senhor prometeu, falou assim: Abraão, eu vou te dar, porém você deve cumprir um propósito. Você deve sair do meio dos seus parentes, você deve ir para algum lugar onde você ainda não sabe, mas no meio do caminho, eu vou te mostrar. Então aqui nós já vemos um contexto onde ele já havia conquistado o seu direito. Só que aí você consegue perceber que, além de um servo fiel, Abraão ele era fantástico, porque Deus ele questionou, ele falou: será que eu devo falar para Abraão que eu vou destruir Sodoma e Gomorra? Imagina Deus ele levando você em consideração a ponto de contar tais segredos. Então Deus ele fala para ele, e aí Abraão ele se sente um pouco constrangido, ele começa a questionar o Senhor: mas Senhor, se tiver algumas pessoas lá, o Senhor vai livrar o povo? E aí o Senhor falou: se tiver 10, eu livrarei todo o povo, toda a cidade, não matarei. E a palavra de Deus fala que então eles desceram para a terra de Sodoma. Quando chegou lá, ele foi ao encontro, na verdade, de Ló.
E o interessante que eu aprendi aqui, que quando Deus ele não está te testando, quando Deus ele não está me testando, Ele já tem certeza do nosso coração, Ele sabe que quando nós ouvirmos a sua voz, nós vamos correr ao seu encontro, porque nós os desejamos mais que tudo. Mas quando Ele ainda está nos testando, Ele quer saber de nós. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós andamos, porque a Bíblia fala que Ló, quando viu, ele andou em direção deles. E aí no versículo 19, eu vou ler para vocês, não precisa ler se você não estiver com ela fácil. Diz o seguinte: porque eu escolhi para que ordenem a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem me multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Olha que interessante, aqui Deus está falando de Ló. O Senhor tem ouvido o clamor do seu povo. Ele ouviu e chegou até o trono de Deus o clamor, só que ele fez questão de descer e verificar se o seu comportamento estava de acordo com as suas palavras. Porque o nosso dever, ele precisa ser cumprido não só com palavras, precisa ser cumprido com atitudes, porque muitos dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Não conquistaram o direito, porque não cumpriram o seu dever. E com Ló foi a mesma coisa. Porém, Ló foi aprovado neste momento. Porque a palavra de Deus fala que quando ele fez um convite, ele fez questão de falar assim, ó: não, eu não vou entrar na sua casa. E aí a palavra de Deus fala que Ló insistiu. E aí quando ele insistiu, ele falou assim: tudo bem, então eu vou. O Senhor estava tratando e tentando entender, vamos ver até que ponto essa pessoa está disposta a me seguir. Vamos ver até que ponto ela está disposta a se entregar por amor de mim. E aí fala que quando ele estava lá dentro, em volta da sua casa, chegou alguns homens que queria estrupar e queria matar aquelas pessoas que estavam lá dentro, e Ló os defendeu. Ele ofereceu a sua própria família. Você tem noção do que é isso? Só que nós hoje, muitas das vezes, nós não precisamos ser apertados na nossa família. Basta nós sermos apertados apenas em nós mesmos, naquilo que nós achamos ou naquilo que nós queremos. E aí nós acabamos falhando. E o Senhor tem feito isso esses dias. Meu pastor, ele vive falando que é na crise que nós revelamos os nossos caráteres. Ele vive falando isso para mim. E ele tem razão. Porque é quando a coisa fica séria que nós conseguimos ter uma noção de quem somos de verdade. Nós podemos ver que as igrejas que vendem lenço de cura, hoje não estão vendendo. Hoje não tem mais lencinho de cura vendendo por aí. Não tem mais uma pessoa que fala assim, ó: vem sobre mim todo mundo que está com coronavírus, que eu vou colocar a mão em você e vou te curar. Basta analisarmos. É nas crises que nós sabemos quem são os falsos profetas e quem não são. Porque se tiver, por favor, divulgue na rede social, porque essa pessoa vai bombar. Ela vai vender tanto lenço que vai ter que fabricar só lenço, não mais máscara. E aí a palavra de Deus fala que por Ló ser aprovado, ele falou assim, ó: agora sai dessa cidade porque as pessoas vão morrer. E aí Ló, ele vai e prega para os seus genros, aqueles que iriam casar com as suas filhas, e eles não deram ouvidos. Eles levaram como brincadeira. Não é brincadeira, queridos. O Senhor tem falado e o Senhor não brinca, o Senhor fala sério. Arrependei-vos, sai dessa vida e sai dessa cidade, sai dessa circunstância. Vai cumprir as minhas determinações para você, que eu vou te abençoar. Mas eles não deram ouvido, por isso morreram. E sabe uma coisa que eu aprendi? Mesmo que um justo interceda por você ou por mim, se nós não dermos ouvidos e não nos arrependermos,
de nada valerá. Jesus, ele foi o maior justo de todos, como ele ainda é. E ele morreu por mim e por você. Só que a sua palavra diz que para nós herdarmos o reino dos céus, nós precisamos crer nele e ser batizado. E o batismo significa se arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Se nós não nos arrependermos, se nós crermos neles, mas não mudamos a nossa vida, de nada valerá. Porque não foi um verdadeiro crer, não foi acreditar de todo o coração, não foi entregar a sua vida para ele, foi dividir o que você quer com ele. Em Lucas 3, a Bíblia fala sobre a pregação de João Batista. E João Batista, ele dava umas porradas no povo. João Batista não tinha freio na língua, não. Às vezes você fala assim, esse menino é embaçado, mas não, eu não chego nem perto dele. E a Bíblia fala que ele falava assim para as pessoas: olha, vocês precisam se arrepender, precisa dar frutos de arrependimento. Veja bem, nós estamos falando de frutos de arrependimento. Aí eles questionavam, a multidão questionava, mas João, o que é fruto de arrependimento? O que eu preciso fazer? Para essas pessoas ele falava assim, ó, pega as suas túnicas, pega as suas comidas e divide com quem não tem. Começa daí, porque ele sabia que o coração do povo era egoísta, pensava só nele. Podemos ver, quando a crise de coronavírus ela avançou, os mercados colocou um feijão de 3, 4 reais a quase 10 reais. As pessoas são egoístas. Elas pensam apenas em ter dinheiro, em conquistar coisas, o tempo todo, e não está preocupada com os outros. E aí outras pessoas que já tinham um certo cargo, como os publicanos, eles também perguntavam, mas e eu? O que eu faço? E aí ele falou assim, ó, seja justo, cobre das pessoas o que é correto, porque eles cobravam a mais. Por outro lado, outras pessoas, tipo os soldados, eles falavam assim, tá bom, mas e eu? O que eu faço? Aí ele falava assim, ó, trate bem as pessoas, você é uma autoridade, então você precisa cuidar deles e não maltratá-los. E não mudou, essas coisas continuam hoje. As pessoas que têm algum negócio, que têm condições, elas cobram mais do que devem. As pessoas que têm autoridade, não conhecem Jesus, elas maltratam de vez proteger. Nós precisamos nos arrepender. Sabe o que tem acontecido também dentro da igreja, queridos? Muitos de nós têm ouvido a voz do Senhor, mas deixado de cumprir os seus deveres. Em 2 Reis 2, nós vemos a palavra falando de Elias e Eliseu. E quando Elias e Eliseu eles foram separados, Eliseu ele deu um grito, olhando para Elias. E ele falou, meu pai, cavalos e seus cavaleiros. Eles foram separados, a capa de Elias foi até Eliseu, e ele teve o direito de ter uma porção dobrada. Quando nós seguimos um pouco mais à frente, no versículo 13, Eliseu estava para morrer, e um rei chamado Jeoás, capítulo 13, ele diz o seguinte, ele olha para Eliseu, prestes a morrer, e ele fala, meu pai, cavalos e seus cavaleiros. Olha que interessante isso. Nós estamos falando de um rei que a Bíblia cita como aquele que não fez o que era bom aos olhos de Deus. No segundo caso. No primeiro caso, nós estamos falando de duas pessoas que estavam caminhando de acordo com a direção de Deus. No segundo caso, naquele momento, aquele cara ele foi abençoado, mas pela metade. Porque ele teve um discernimento espiritual, a ficha dele caiu e ele fez uma conexão ali, ele abriu margem para que fosse liberada uma palavra profética sobre a vida dele que definiria todo o seu futuro. E aí ele se conectou com Eliseu de maneira espiritual e Eliseu entendeu. E Eliseu fala, pega o arco e flecha que eu te entendi. Agora lança uma flecha. Lança uma flecha, que essa flecha ela vai te livrar, ela te fará vencedor contra o povo da Síria. E ele lançou. Depois ele diz o seguinte, agora bate no chão com essas flechas. E aí a palavra de Deus fala que ele bateu 3 vezes e cessou. Quando isso aconteceu, Eliseu ficou extremamente bravo,
Porque ele falou, esse cara não aprende, esse cara não consegue ficar conectado espiritualmente, esse cara ele se distrai muito fácil, esse cara ele perde o foco muito rápido. E ele falou assim, cara, por você não ter continuado, se você tivesse pelo menos batido 5 ou 6 vezes, você teria vencido e aniquilado toda a Síria, porque você não o fez. Você perdeu o direito, e você vai vencer apenas 3 vezes. Você pensa chegar no segundo tempo, no finalzinho, Jesus voltou, aí nós estamos lá para sermos julgados, e aí ele fala assim, filho, você foi fiel durante boa parte da sua vida. Você virou um pastor, você virou um profeta, você desenvolveu o seu chamado apostólico, você ganhou muitas almas, você se rendia, se humilhava diante de mim, você não era apegado aos bens materiais daquele mundo, você não era vaidoso com as coisas que iriam se passar com o tempo, você estava conectado comigo, porém, semana passada, você decidiu aceitar que alguém pagasse pelo seu chamado, você se vendeu, você já não fez mais por amor, você não fez porque você estava seguindo um propósito, mas você me traiu. Você começou a ter relações sexuais com quem não deveria. Você começou a amar mais o dinheiro do que a mim. Você começou a amar as coisas. E você se desconectou de mim. E aí ele olha para um anjo e pergunta, o nome dele está escrito no livro da vida? E ele fala, não, meu Senhor, não está. Ele olha para você e diz, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Isso é muito sério, queridos. Deus ele tem dado para nós os deveres, ele tem nos orientado. A própria palavra de Deus é só você ler, tá tudo aqui, não precisa nem que ninguém fique te falando, é só você parar um pouquinho e ler. A orientação está toda aqui. E aí você precisa ver, o Senhor está falando contigo, mas você precisa seguir, você precisa fazer sem cessar. Eliseu não mandou ele parar. Ele parou porque ele quis. E às vezes você está parando porque você quer. E Deus está falando para você, não para. Volta, continua, prossiga. E aí o Senhor tem levantado pessoas para estar do seu lado. Aqui na igreja nós temos uma rede que nós estamos tentando ficar conectados com todos. Só que às vezes as pessoas que fazem parte da rede não estão entendendo e não estão ajudando. Às vezes eu mando mensagem, a pessoa nem responde. E aí depois reclama, não, mas eu estou abandonado, agora que não tem culto ninguém fala comigo. Meu Deus, se ajude, filho, se ajude. O Senhor ele está falando com você, ele está falando assim, ó, não me abandona, eu estou com você. Nesse tempo de crise, aquilo que você prega é o que você é testado. Aquilo que você pregou antes da crise, é nisso que você vai ser apertado. Aquilo que você fala para as pessoas, aquilo que você pregava como muitas das vezes um certo nível de santidade maior do que os outros, é agora que você testa essa santidade ou não. Assim que começou, nós chegamos aqui na igreja, uma pessoa passou ali na rua, e aí falou assim, vocês não vão abrir a igreja? Ela falou assim, não pode. Ela, misericórdia, tem que abrir a igreja. Aí você pergunta para a pessoa, tá bom, mas quantas vezes você vem nessa igreja? Nenhuma. Se ajude. Jesus ele deu uma orientação para um povo, falando que viria um batismo com o Espírito Santo e poder. 500 pessoas ouviram essas recomendações. Aí se passaram alguns dias, as pessoas não persistiram, as pessoas não ficaram, e apenas 120 ficaram e foram abençoadas com o poder do batismo com o Espírito Santo de Deus. E aí hoje nós nos prostramos diante de Deus e a gente já quer o batismo no mesmo dia. Enquanto pessoas esperaram muito tempo, por quê? Porque Deus queria testar os corações. Você quer alcançar o batismo? Você vai alcançar o batismo. Você quer dons? Você vai ter dons. Mas tudo isso se encontra no secreto. Tudo que eu estou falando para você aqui, eu não fiquei lendo do caminho até aqui, eu não fico lendo na igreja. Eu fico no meu secreto, Senhor, me orienta, fala comigo, papai. Eu gasto horas orando, lendo a Bíblia, jejuando para Deus me revelar alguma coisa, para me tentar dar um norte para você. E para mim também, para minha família.
Porque no meu próprio pulso, no meu próprio andar, no meu próprio caminhar, certamente eu vou cair no meio do caminho, eu vou desandar, eu vou para caminhos tortuosos, como eu já fiz há muitos anos atrás. Se você não se render e entender que o seu chamado, a sua vida depende totalmente dele, você sempre vai ser uma pessoa limitada, você sempre vai ser um crítico de púlpito. Porque você não cumpre o seu dever e fica cobrando que os outros cumpram o deles. Nós vemos na Bíblia um homem que entre nós muitas das vezes ganhou fama, chamado Simão. Esse homem, ele carregou a cruz de Jesus. Teve um momento em que Jesus estava aflito, todo machucado, todo quebrado, todo dolorido, e esse homem ele foi e carregou. Só que a Bíblia não cita nada desse homem por ter feito isso. E eu fiquei, Senhor, mas por que, Senhor? Por que não tem? Eu fui estudar, eu fui atrás, os estudiosos também não conseguem afirmar. Eu falei, mas Senhor, ele carregou a sua cruz no momento da sua crucificação. E aí eu li de novo, e aí minha ficha caiu. Ele foi obrigado. Quem cumpre deveres de forma obrigada, não é digno de Jesus. Porque nós temos que fazer com um coração aberto, sincero, disposto a obedecer, disposto a se render. E aí o cara tem toda uma glória para algumas pessoas no nosso meio, fala, o cara carregou a cruz de Jesus. Tá bom, mas e daí? Porque a Bíblia inclusive ela fala que ele tinha 2 filhos. Só que você não vê fruto, você não vê recompensa. Por quê? Porque ele foi obrigado. Ele não fez porque ele quis. Então se você é aqueles que pratica a obra de Jesus de forma obrigada, sai. Você está perdendo o seu tempo. Não é obrigação. É amor. Às vezes nós estamos clamando, Senhor, envia a tua chuva. Derrama sobre nós a tua glória. Derrama a tua bênção, Jesus. Oh, papai, que o Senhor possa me dar um carro, uma casa, um bom emprego. Oh, Senhor, eu te agradeço por tudo. O Senhor é fiel, o Senhor é digno. Aleluia. Só que nós não estamos arando a terra. O Senhor não vai mandar chuva enquanto a terra não estiver pronta. Porque se Ele mandar uma chuva quando a terra não está pronta, eu e você morre. Nós vemos muitas pessoas que estão na igreja e ficam assim, me dá um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego. Aí o Senhor dá, essa pessoa passa a ser infiel, essa pessoa não dá dízimo, essa pessoa se desvirtua do caminho de Deus. É uma pessoa que na verdade, ela nunca estava conectada com o Senhor. Porque o Senhor não vai te dar coisas que vai te afastar dele. O Senhor não vai te dar coisas que vai fazer você quebrar os seus princípios. Então você deve preparar a terra para Jesus. Senhor, agora a terra está pronta, pode mandar que eu estou pronto. Mas tudo depende de você. Depende da sua entrega, depende da sua renúncia. Muitas das vezes as nossas frustrações não é por falta de fé, não é por falta de expectativa. Mas nós nos frustramos porque nós não cumprimos nossos deveres, então nós não recebemos, nós não temos o direito. E aí quando nós não recebemos o direito, nós ficamos frustrados e culpamos a Deus, culpamos as pessoas que estão em nossa volta. Já parou para pensar por que o seu chamado ele nunca sai do lugar? Já parou para pensar isso? Por que você não desenvolve o seu chamado? E aí você às vezes encontra alguns meninos, tipo o Eric, desenvolvendo um chamado profético de maneira tão poderosa. E aí você fala assim, menino, só pode ser puxa-saco do pastor. Só porque anda junto. Só que ninguém vê o preço que o cara paga. Ninguém vê os jejuns, ninguém vê as orações, ninguém vê a palavra que ele estuda, ninguém vê as direções que ele busca ali nos pés do Senhor. Enquanto isso você não muda. E aí se falar para você assim, ó, você pode ministrar a palavra de Deus? Eu não estou preparado, eu não estou pronto. Você entende? E aí nós vemos aqui, às vezes algumas pessoas estão assim, não, mas por que só o Anderson tem ministrado nas lives? Eu vou te falar por que só eu tenho ministrado nas lives. Porque você não está aqui. Quando você estiver aqui, certamente o pastor vai falar assim, ah tá, o pessoal se colocou à disposição, então toma. A diferença não é daqueles que se posicionam ou não. Você já se perguntou por que não foi Arão que deu continuidade à liderança de Moisés? Já se perguntou sobre isso? Porque enquanto Moisés estava adorando lá no monte, Josué,
estava ali, ó, do ladinho, no pico, enquanto isso Arão estava lá no meio do povo, construindo ovelha. Entende? Alguém estava lá, ó, eu estou aqui contigo. Eu estou contigo, meu líder, estou contigo. Nos últimos dias, nós temos que entender isso. Nós temos que entender que em Jesus está muito mais ligado a nós cumprirmos os nossos deveres do que só falar, eis-me aqui, Senhor. Já parou para pensar que em um campo de futebol, o técnico jamais vai colocar alguém da torcida para jogar? Você já parou para pensar isso? Parece bobo, mas é uma verdade. O técnico não coloca pessoas da torcida para jogar no time dele, porque a torcida só serve para criticar. E aí muitas das vezes a pessoa vai para o banco. A pessoa olha, ela tem um talento, vamos colocar ela no banco então. Só que aí é aquela pessoa que fica no banco, mas não treina, é aquela pessoa que não se esforça, é aquela pessoa que não se empenha, é aquela pessoa que não cumpre o seu dever. Aí nós vemos a discussão aí do pessoal que gosta de futebol. Quem é melhor? Messi ou Cristiano Ronaldo? Aí o pessoal fala, não, Messi é um talento natural. Tá bom, mas e o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo é o cara que é o seguinte, o cara se esforça pra caramba. O cara tá treinando o tempo todo. Enquanto os caras tá na balada, o cara tá treinando seu chute ao gol. Enquanto os caras tá curtindo os rolês, o cara tá se esforçando. E aí o cara, por se esforçar, por cumprir bem o seu papel, ele se torna um dos melhores do mundo. E aí todo mundo quer ele. Agora, faça uma análise você. Quantas pessoas te querem? Fala aí. Quantas pessoas falam assim, ó, você pode abrir o culto hoje? Não estou falando nem de pregar. Quantas outras pessoas de outra igreja te convidam para ministrar? Já parou para pensar isso? Porque de repente você não está cumprindo o seu dever, você não está cumprindo o seu papel, mas você quer ser visto. Sabe por que você quer ser visto? Porque você ainda não entendeu que quem precisa aparecer é Ele, não você. Muitas das vezes as pessoas que nós vemos na mídia, a intenção deles não era em ser vistas, eles estão sendo vistos porque Deus assim o quer. A palavra de Deus em Mateus 22:14 diz o seguinte: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Sabe o que isso significa? Que Jesus ele chama, como Ele está te chamando. Ele chama e te dá alguns deveres. Isso tudo vai depender da sua resposta para Ele. Se você responder de acordo com a expectativa dele, se você responder de acordo com o que ele tem te orientado, se você cumprir o seu dever, você tem o direito de ser escolhido. Mas se assim você não fizer, você não tem o direito. Apocalipse 2:23 diz o seguinte: matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas serão quem eu sou, saberão quem eu sou, aquele que sonda mentes e corações. Portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Aí você chega diante de Deus e Ele fala assim, mostre-me as suas obras. E aí você não fez nada, você ficou sentado no sofá assistindo pregações durante a semana, e domingo você ia para a igreja assistir pregação também. Eu fico extremamente triste quando eu vejo pessoas pregando ministração de YouTube, ou ministrações de que Deus deu revelação para outras pessoas. Sabe por que eu fico triste? Não é porque é errado, mas é porque essa pessoa ela não tem o esforço suficiente para ir buscar no secreto alguma palavra de Deus. Conforme nós vamos ministrando aqui, provavelmente você que tem costume de anotar, você pegou alguma deixa que vai encaixar em uma ministração sua e você tem o direito de usar. A palavra de Deus não é minha, a palavra de Deus não é das pessoas que ministram. Mas a sua ministração ela só tem a eficácia correta se você buscar no secreto. Porque nós não somos conhecedor de tudo. A palavra de Deus ela fala que existe uma rainha do sul, que ela traria um julgamento para um povo, porque essa mulher buscou a sabedoria de Salomão, ou seja, ela ouviu de alguém, e o Senhor tem falado com você através de muitas pessoas, mas o que você está fazendo com isso?
Aliás, primeira não, perdão, 2 Crônicas. Tá ruim aí? Segunda Crônica 7, versículo 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esses dias nós temos recebido muitos vídeos de pessoas que estão por todo mundo, de joelho, adorando, buscando ao Senhor. Mas você percebe que aqui existe um dever a se cumprir, para que você tenha o direito. Veja bem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, se ele cumprir esses deveres, então eu darei o direito, pois eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Não é tarde para vocês, queridos. Não é tarde, porque aonde há vida há esperança. De repente você é aquele que recebeu algumas bênçãos do Senhor, mas abandonou seus princípios. Sabe, nesses dias uma coisa que eu vi, que em todas as igrejas elas estão sofrendo, é por conta da fidelidade financeira do seu povo. As pessoas não vêm aos cultos, então elas não dizimam e não ofertam, nem primicia. E as igrejas, a maioria são de salão alugado, precisam manter as suas despesas. Elas não estão conseguindo, porque o seu povo não está cumprindo o seu dever. Se posicione, queridos. Se posicione. Você que tem um chamado no Senhor, se arrependa, se humilhe diante dEle. E deixa que Ele trate você. Escute o que o Espírito diz às igrejas. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Vamos orar ao Senhor. Se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, mande uma mensagem se você decide aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós queremos saber, pois a palavra de Deus diz que quem confessa ao Senhor de maneira pública, Ele confessará diante de Deus. Agora é o momento de você se arrepender. De repente você se afastou e você se perdeu, você perdeu o direito. De repente você perdeu o direito da salvação, você perdeu o direito de ter alguns benefícios da parte do Senhor. Agora é sua hora, se arrependa. Não porque eu estou falando, mas porque o Espírito diz às igrejas. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Faça aquilo que o Senhor quiser, papai. Senhor, essa pessoa agora que está me ouvindo possa ser visitada e inundada pelo Teu Espírito Santo. Leva um quebrantamento de coração para essas pessoas, como o Senhor tem feito comigo, Pai. Porque o Senhor é testemunha de que minhas palavras não são vazias. São palavras de alguém que pratica o que está falando. Alguém que de fato está vivendo aquilo que tem pregado. E eu não estou falando de uma porcentagem, o Senhor sabe, Deus. E também não estou falando a fim de honra, estou falando a fim de testemunho, para que outras pessoas tenham e sigam, Senhor, a Tua palavra como eu tenho seguido. Senhor, abençoa essas pessoas agora em nome de Jesus. Devolva a elas, Senhor, o direito. Devolva a ela, Senhor, o direito da bênção. Devolva a ela, Senhor, o direito, meu Pai, de poder avançar. Devolva a ela, Senhor, o direito de poder Te sentir. Devolva a ela, Senhor, o direito, Senhor, de poder estar em comunhão contigo. Devolva a ela, Senhor, o direito, meu Pai, de continuar a boa obra, Senhor, que o Senhor prometeu para ela. Senhor, em nome de Jesus, cuida da Tua igreja, Pai. Nesses dias nós precisamos nos posicionar ainda mais, porque é no tempo de escassez, é no tempo, meu Pai, de batalha, é no tempo, Senhor, aonde nós estamos dependendo literalmente de Ti, aonde, meu Pai, é essa doença que nós nem podemos ver, nós apenas sabemos que elas destroem, então nós precisamos confiar em Ti mais do que tudo. Senhor, é um tempo onde nós precisamos nos posicionar como verdadeiros homens e mulheres de Deus.
É um tempo onde o Senhor está levando arrependimento para muitos que se perderam há meses atrás. É um tempo onde o Senhor está levando uma palavra de volta, filhinho, volta, filhinha, venha para os meus pés, venha do jeito que você está, que eu vou tirar os seus fardos pesados, eu vou limpar as suas vestes e vou te deixar no direito de recomeçar. Oh Espírito Santo, faça o que o Senhor bem quiser, papai. Quebranta os nossos corações, Senhor. E aqueles, Senhor, que não quiserem, traga o seu juízo, Senhor. Porque assim é a tua palavra. Assim é a tua palavra, Pai. Quebranta, Senhor, essa nação. Em nome de Jesus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Cante isso, cante isso. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Amém. Glória a Deus. Apenas alguns recados para nós fecharmos, amém? Sábado, você que tem filho, criança, som. Sábado às 15 horas. Às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, nós teremos um culto voltado para as crianças. E para quem conhece, o trabalho de crianças aqui da igreja é excelente. O pessoal tem um trabalho muito bom, então não deixe seu filho ficar disperso nesse momento, a sua filha, coloque ela na sala, coloque na sua televisão. Nós estaremos aqui no culto online às 15 horas, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e suas ricas consolações do Santo Espírito seja sobre todos vós. Deus abençoe.